Gênesis. Parte 14. No vídeo anterior, vimos que os dois Lameques de Gênesis representam caminhos opostos, um ligado à violência e ao pecado, o outro, à esperança e ao consolo de Deus. Do outro, o Lameque da linhagem de Sete, pai de Noé, que representa esperança, consolo e expectativa no agir do Senhor em meio a uma terra amaldiçoada e cheia de corrupção. Também entendemos que, enquanto a descendência de Caim aprofundava a maldade na terra, Deus preservava, na linhagem de Sete, a esperança do seu plano redentor para a humanidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Hoje, vamos descobrir como a genealogia de Gênesis aponta para uma mensagem profética. Ao homem, mortal e marcado pela dor do pecado, o Santo Deus desceria para trazer, por meio de sua morte, descanso e consolo aos que estavam sem esperança. Vamos ao conteúdo. O Evangelho em Gênesis. A grande descoberta é que a Bíblia é um sistema de mensagens, não simplesmente 66 livros escritos por 40 pessoas há milhares de anos. A Bíblia é inteiramente coerente na sustentação da evidência de uma direção sobrenatural, em cada detalhe. Podemos vislumbrar um exemplo extraordinário no capítulo 5 de Gênesis, onde temos a genealogia de Adão até Noé. Este é um daqueles capítulos que frequentemente passamos rapidamente por cima, como outros capítulos deste livro, por considerá-los serem simplesmente uma genealogia. Mas Deus recompensa o estudante aplicado. Examinemos este capítulo com mais atenção. Em nossa Bíblia podemos ler os nomes transliterados do hebraico. O que estes nomes realmente significam? Um estudo das raízes originais. O significado dos nomes próprios pode ser uma busca bastante difícil, visto que uma tradução direta não é comumente oferecida. Mesmo um dicionário léxico convencional do hebraico pode nos trazer desapontamentos. Entretanto, um estudo das raízes originais é gratificante para percebermos fascinantes detalhes. Um alerta: muitos auxiliares para o estudo, como um dicionário léxico convencional, podem ser bastante superficiais ao tratar de nomes próprios. Além disto, as opiniões acerca do significado das raízes originais não estão isentas de controvérsias e variações de interpretações. Tomemos um exemplo: o julgamento do dilúvio. Matusalém vem de Mutr, uma raiz que significa morte, e de Shalash, significando trazer, ou trazer em seguida. O nome Matusalém significa, sua morte trará. O pai de Matusalém profetizou a vinda do grande dilúvio, e certamente foi dito que enquanto seu filho estivesse vivo, o julgamento do dilúvio seria contido, mas, assim que ele morresse, o dilúvio chegaria ou seria enviado. Você pode imaginar uma criança como ele? Toda vez que o menino pegasse um resfriado, a vizinhança toda entrando em pânico. E, realmente, o dilúvio veio no ano em que morreu Matusalém. Interessante é que a vida de Matusalém, efetivamente, é um símbolo da misericórdia divina em adiar a vinda do julgamento do dilúvio. Portanto, é bastante significativo o tempo de vida da pessoa que mais viveu na Bíblia, apontando para a extensão da misericórdia de Deus. Os outros nomes. Se o nome de Matusalém tem tão grande significado, examinemos os outros nomes para vermos o que pode estar por trás deles. 1. Adão. O nome de Adão significa homem. Como o primeiro homem, criado por Deus, ele era perfeito e completo. 2. Sete. O filho de Adão foi chamado Sete, o qual significa apontado, ou mostrado. Eva disse: Deus me deu, mostrou, apontou, outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. 3. Enos. O filho de Sete foi chamado Enos, que significa mortal, fraco ou miserável. Vem da raiz Anash, ser incurável, usado para tristeza, sofrimento, desgraça, doença ou perversidade. 4. Cainã. O filho de Enos recebeu por nome Cainã, que significa aflição, lamentação ou desgraça. Uma definição mais precisa é de certa maneira difícil, algumas fontes de auxílio ao estudo infelizmente presumem que Quineu é sinônimo de Cainã. Balaão, olhando dos altos de Moabe, faz um trocadilho com o nome dos Quineus, quando profetizou sua destruição. Não temos uma ideia precisa de como estes nomes foram escolhidos para seus filhos.
Muitas vezes estavam ligados às circunstâncias do nascimento, etc. 5. Mahalalel. O filho de Cainã foi Mahalalel, que vem de Mahalal, que significa santo, abençoado ou glorificado, e eu, o nome para Deus. Assim Mahalalel significa o santo Deus. Muitas vezes, em hebraico, os nomes incluem eu, o nome de Deus, como Dan e eu, Deus é meu juiz, etc. 6. Gered. O filho de Mahalalel recebeu o nome de Gered, do verbo yarad, significando descerá. 7. Enoque. O filho de Jared foi chamado Enoque, que significa ensino, instrução ou começo. Ele foi o primeiro de 4 gerações de pregadores. De fato, a mais antiga profecia registrada foi transmitida por Enoque, a qual maravilhosamente trata da segunda vinda de Cristo, visto que é lembrado no livro de Judas, no Novo Testamento. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 1 versos 14 e 15. 8. Matusalém. Enoque foi o pai de Matusalém, como já mencionamos. Enoque andou com Deus depois de ter gerado Matusalém. Aparentemente, Enoque recebeu a profecia do grande dilúvio, que declarava que tantos anos quanto seu filho tivesse de vida, o julgamento do dilúvio seria contido. No ano em que Matusalém morreu, veio o dilúvio. Enoque, certamente nunca morreu, foi trasladado. E como Matusalém, o homem mais velho citado na Bíblia, morreu antes de seu pai. 9. Lameque. O filho de Matusalém recebeu o nome de Lameque, uma raiz hoje mais evidente, significando aflição ou lamentação. Lameque sugere a ausência de esperança. Este nome também é ligado ao Lameque da linha de Caim, que inadvertidamente matou seu filho Tubal-Caim em um acidente de caça. 10. Noé. Lameque, é claro, é o pai de Noé, nome este derivado de Nashon, trazer alívio ou conforto, como o próprio Lameque explica em Gênesis 5 verso 29. Sobrescrito 2 pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. A composição da lista. Vamos agora juntá-los todos. Ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá ensinando que sua morte trará ao sem esperança, o descanso. Evidência do propósito. A implicação desta revelação é que o propósito é mais amplamente desenvolvido do que aparenta à primeira vista. Fica demonstrado desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis, que Deus já havia determinado completamente seu plano de redenção para a grave situação da humanidade. É uma história de amor, escrita com sangue em uma cruz de madeira, erguida na Judeia há quase 2000 anos. A Bíblia é um completo sistema de mensagens, o resultado de um planejamento sobrenatural. Cada número, cada nome de lugar, cada detalhe, cada J e tio aí está para nosso aprendizado, nossa descoberta e nosso assombro. Verdadeiramente, nosso Deus é um Deus impressionante. É admirável descobrir quantas controvérsias bíblicas parecem evaporar por um simples reconhecimento da unidade e integridade destes 66 livros, escritos por 40 escritores há mais de 1000 anos. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.